Graça e paz. Eu sou o pastor Samuel, eu sou da Igreja Presbiteriana em Colniza. Eu gostaria de apresentar a minha esposa, Mariângela, e a minha filha, Ana. Muito obrigado pela acolhida, que o Senhor possa nos abençoar neste dia e que a palavra dele possa encontrar guarida nos nossos corações. Gostaria que antes de lermos a palavra do Senhor, que você ficasse de pé. Pedir ao nosso reverendo Antônio que ore ao Senhor nesse instante, suplicando a ele a graça e o favor do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor ilumine as nossas mentes por meio do Teu Espírito, para que, ao lermos a Tua palavra e dentro da porção que será lida, recebermos, ó Deus, o alimento nesta manhã e realmente possamos ter os nossos olhos descortinados para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, o que o Senhor tem reservado para o Teu povo nesta manhã. Use o Teu servo com muita graça e poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4. Nós leremos todo o capítulo 4 de 1 Timóteo. Este texto, ele fala a respeito do que Paulo trazia, ou queria e ensinou a Timóteo. E este texto também nos traz muito ensinamento. Traz a nossa vida algo precioso, grandioso. Leiamos, pois, a palavra do Senhor. A apostasia dos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por todos quanto conhecem plenamente a verdade. Por tudo que Deus criou é bom, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bem um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras de fé e de boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel essa palavra é digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos de sobremodo, porquanto todos postos na nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente,
para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa manhã aqui estamos, lendo a tua palavra, querendo saber e com sede de saber a tua vontade para as nossas vidas. Nós cremos que a tua palavra é fonte de verdade. A tua palavra é fonte, ó Pai, de sabedoria. A tua palavra é que nos faz crescer, é que nos faz sonhar, esperar e saber que essa esperança não é vã. Porque Jesus Cristo morreu no Calvário e através da sua morte, da sua ressurreição, cada um de nós temos essa esperança no nosso coração, pois tu prometestes a cada um dos quais creem no teu nome a vida eterna. Nessa manhã, que só possa iluminar-nos, fazer com que entendamos a tua palavra de forma firme, de forma, ó Pai, exata, e que possamos vivê-la, não simplesmente ouvi-la. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, e que o seu Espírito possa nos orientar, fazer com que entendamos, compreendamos e vivamos a tua palavra. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Doutrina. Doutrina é um conjunto de ensinamentos com os quais nós vivemos. Você que já frequentou escola, logicamente, existe um conteúdo disciplinar e dentro dessa disciplina existe a doutrina, aquela que nos ensina o caminho ou nos ensina os procedimentos com os quais nós devemos, ou aqueles que estudam, têm de viver. A palavra do Senhor nada mais é isso do que uma doutrina, um conjunto de ensinamentos que nos mostram o que fazermos, de que forma fazermos e para que fazermos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele, em todas as suas duas cartas, ele tem o cuidado de ensinar aquele jovem pastor de como conduzir as suas ovelhas, de como trazer alimento às suas ovelhas e de como fazer com que estas ovelhas, tanto elas quanto o próprio pastor, cresçam e tenham realmente a doutrina fixada e firmada no seu coração. A doutrina, ou a palavra do Senhor, ela não é simplesmente para ser estudada. Ela tem de ser estudada, mas ela é prioritariamente para ser vivida. O médico, quando ele estuda, ele simplesmente não estuda, mas pratica. Pratica ao ponto de ser um exímio cirurgião. E nós, como crentes, da mesma forma, devemos assim ser. Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, que ele estava lá em Éfeso, cidade da grande Diana, onde tinha um templo imenso, em que havia sacrifícios, havia realmente uma situação de grande apostasia ou de grande gnosticismo, em que eles adoravam aquela deusa, e a qual prestavam culto, e tudo quanto tinham era consagrado a ela. Paulo, escrevendo aqui, na primeira carta, ele fala a respeito da prática da oração, do proceder conveniente no culto, da qualificação dos bispos e diáconos. Ele estava ensinando a Timóteo como proceder diante daqueles irmãos, daquelas irmãs, daqueles que ali estavam, ali em Éfeso. E ele também utiliza dessa palavra para orientar Timóteo de como deveria ser o seu proceder. E falar a respeito do que havia, do gnosticismo,
dos conhecimentos vãos, daquilo que contaminavam as mentes daqueles irmãos que estavam ali, daqueles irmãos que ali estavam e que precisavam ser orientados. Paulo, ao chegar naquela cidade, a primeira coisa que ele fez, com certeza, foi aí a nossa sinagoga, ensinar a palavra de Deus e falar a respeito de Jesus Cristo, aquele que havia sido crucificado e ressuscitou. Ele mesmo diz que tudo quanto ele recebeu de palavra, ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Durante 3 anos, Paulo esteve ali, labutou naquela cidade. Partiu depois de um tumulto causado por um ourives, naquelas cidades. Está em Atos 19, dos 23 e em 20, capítulo 20, versículo 1. E ele esteve na escola de Tirano durante 2 anos, ensinando aqueles irmãos, ensinando a guardar tudo quanto o próprio Deus havia dado a ele. E nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina e nos admoesta a fazer aquilo que é de acordo com a sua vontade. Em Éfeso, Paulo pede a Timóteo que permaneça ali para que defenda aquelas doutrinas, as quais ele ensinou àqueles irmãos, e que é o próprio Timóteo, falando a respeito do próprio Jesus, que estava firmado nas Escrituras, nas doutrinas apostólicas, nas doutrinas cristãs. Hoje nós iremos falar a respeito, partilhar, e que você tenha cuidado com as falsas doutrinas. Elas são mansas, são sorrateiras, elas entram dentro da nossa casa, entram na nossa vida de forma tão sorrateira, tão sem a gente perceber, que muitas das vezes, quando a gente percebe, ela já está tomando conta da nossa vida e a gente nem vê isso, Eu gostaria de primeiro falar a respeito dessas mentiras transvestidas de verdade. Mentiras que muitas das vezes Satanás tem colocado, e tem colocado como verdades para cada um de nós. Essas mentiras. Paulo, falando a Timóteo aqui, ele diz, do versículo 1 até o versículo 5, ele diz a respeito desta apostasia, desses falsos ensinos, dessas circunstâncias as quais ali estavam eles, aquele templo, Diana, como sendo cultuada, aqueles irmãos que faziam parte daquela cidade, eles tinham incutido nas suas mentes, realmente, o conhecer daquela prática. E muitas das vezes aqueles achavam que não era. Não tem problema eu fazer isso. Por que não posso fazer isso? Por que não poder fazer aquilo outro? É normal. E eu creio que a partir do momento que nós temos o conhecimento da palavra, em que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus entra no nosso coração, tudo quanto não é de Deus é rejeitado. E nós devemos estudar a palavra de Deus para que isso seja realmente inserido no nosso coração. Nós devemos ter um padrão de procedimento, nós devemos ter um padrão no qual nós devemos aferir todas as coisas as quais nos são apresentadas. Timóteo estava ali, era um jovem pastor, e muitas das vezes alguns daqueles irmãos poderiam chegar para ele e falar: não, pastor, não tem problema não, a gente sempre fez desse jeito e não tem problema nenhum. Mas Paulo, como diligente, professor e pai espiritual de Timóteo, diz a ele para rejeitar tudo aquilo que não é segundo a palavra do Senhor, não é segundo a doutrina apresentada nas Escrituras. Devemos estar atentos e não negociar as nossas convicções, aquilo que temos de conhecimento. Nós devemos, na realidade, influenciar através daquilo que sabemos, daquilo que conhecemos e daquilo que somos. Eu costumo dizer, inclusive, aos nossos irmãos lá na Igreja Presbiteriana em Conisa,
E se você não é uma pessoa que influencia, você é influenciável. Você pode ser influenciado e andar por caminhos que não deveriam andar. Achar que é normal certas circunstâncias, coisas que não é. Tipo, sexo fora do casamento, estrelismo, individualismo. Isto tem entrado nas nossas vidas muitas das vezes, ou seja, algumas coisas que são passadas através das mídias. E nós temos pensado ser isso muitas das vezes normal. O casamento entre iguais, isso é colocado como normal. E quem não aceita isso é preconceituoso. O casamento misto também é colocado como sendo normal na própria igreja. Eu creio que não é normal. Por quê? Porque como andarão dois juntos se não têm o mesmo objetivo? Paulo fala aqui a respeito disso, que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que cauterizam a própria consciência, a pessoa acha que isso é normal. Você acha que isso é normal? Pessoas do mesmo sexo casarem, formarem uma família, ou sexo antes do casamento, conhecerem-se antes de realmente se colocarem e consagrarem a sua vida como uma só carne? Não, não é. Aqui ele fala que alguns proíbem casamento e exigem abstinências de alimentos os quais Deus criou. Existem seitas as quais dizem que não se pode comer isso, não se pode comer aquilo. Dia tal não se pode fazer isso. Fico lembrando, recordando do que Pedro, ali naquela sacada, Deus falando a ele, desce em visão um lençol no qual continha alimentos, animais. E ele diz a Pedro, mata e come. Pedro diz, não, isso é imundo. E o próprio Deus responde a ele, como você disse ser imundo algo que eu santifiquei? Alimentos são para serem ingeridos. Logicamente, nós temos que ter cuidado com a nossa saúde. Porque muitas das vezes você não pode, é diabético, não pode ingerir açúcar. Então tem algo similar. Mas tudo quanto Deus fez é bom, agradável e é para o nosso bem. É para que nós tenhamos vida aprovada, segundo a vontade dele. Desculpe, é a primeira vez que eu estou usando esse tablet aqui. Às vezes ele me confunde as coisas. Pois bem, existe dentro dessas situações que eu falo com relação à igreja, algumas doutrinas que entraram e fizeram com que a igreja fosse dividida, que ela tivesse um racha dentro dela. Entre elas, algum tempo foi o G12, né? Doutrinas que não têm embasamento bíblico e que fazem com que algo que a palavra de Deus fala que é certo, as pessoas interpretam e falam e dizem e vivem e falam que é errado. Dentre dessas doutrinas sutis, sem embasamento bíblico, estavam o riso santo, o cair no espírito, aquele famoso dente de ouro, né? Manifestações como se fosse de animais, grunhidos. Isso não é de Deus. Deus quer que nós falemos a nossa língua, tanto que a palavra dele, ela foi escrita no nosso idioma. Não foi Deus que escreveu, foi o próprio homem que escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo. E nós, como crentes em Jesus Cristo, nós devemos aferir os nossos procedimentos através da palavra de Deus. Então, nós devemos ter cuidado com essas mentiras travestidas de verdade. Que muitas das vezes as pessoas querem que engulamos, ou seja, que nós a ingerimos ou a mastiguemos de forma normal. Mas não.
Outro ponto que eu gostaria de colocar, dentro disto que Paulo trouxe a Timóteo, está do versículo 6 ao versículo 10, empenhe-se em conhecer e exercitar esse conhecimento. Paulo diz o seguinte: expondo estas coisas, ou seja, este conhecimento aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos. Mas rejeitas fábulas profanas e de velhas caducas. Por que velhas caducas? Paulo utiliza essa palavra. Por causa de fantasias. Existe a questão da mente não estar totalmente voltada, ou seja, não estar totalmente lúcida. Inventam coisas que realmente não existem, mas existe na realidade. A palavra de Deus, nós devemos saber que ela é verdade, de que ela e dela procede a vida eterna. E esta palavra é o próprio Jesus Cristo. E eu creio nisso. Paulo, falando a Timóteo aqui, ele diz, é válido para nós também hoje. Não se deixar ser levado por essas doutrinas, por esses ensinamentos. Mas Deus é o nosso Salvador, nós que somos fiéis. E nós devemos buscar conhecimento na palavra dele. Escola bíblica é a melhor forma de você conhecer a palavra. Mas não deixe de ler a Bíblia todo dia, de orar, porque isso é importante para o nosso crescimento espiritual. Paulo fala aqui a respeito de que o exercício físico para nada é proveitoso, ou para pouco é proveitoso. Realmente, para a parte espiritual, o exercício físico para nada é proveitoso. Mas isso não quer dizer que você não tenha de cuidar da sua saúde, que você não tenha de cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você tem de cuidar dele. Mas você também tem de cuidar da sua vida espiritual. Aquele o qual você alimenta. Na realidade, existe uma ilustração de dois cães. O cão do bem e do mal. Aquele o qual você alimenta mais, este irá vencer o outro. E dentro de você, o que você tem feito? Você tem se alimentado de quê? Dessas doutrinas bíblicas ou de outras doutrinas, de outros ensinamentos que não trazem proveito para a vida eterna. Nós devemos, como Paulo disse a Timóteo, andarmos e nos alimentarmos com o que é bom, com essa doutrina bíblica. E a doutrina bíblica fala a respeito de quê? De Jesus Cristo, daquele que se deu por nós, apesar de nós sermos pecadores. Eu sou um pecador, mentiroso, adúltero. Eu necessito dia após dia de Jesus Cristo. Eu necessito dia após dia de colocar a minha vida diante dele. Existe uma máxima teológica que diz: eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Por que isso? Porque eu sei que Jesus Cristo me salvou ali na cruz do Calvário, mas dia após dia eu tenho de ser salvo de mim mesmo, do pecado. E eu tenho de buscar quem? Jesus Cristo. Que Ele esteja no trono da minha vida e possa viver realmente, como Paulo próprio disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa deve ser realmente a fala do seu coração, a sua fala dia após dia, buscando o proveito, sendo realmente uma pessoa piedosa. Uma pessoa piedosa não é aquela pessoa pia, calma, não. É aquela que está mais próxima de Deus. Piedade é o contrário de impiedade. Piedade é estar próximo de Deus. Impiedade ou ímpio é aquele que está
longe de Deus. E nós devemos ser piedosamente viver a nossa vida, dia após dia, buscando Jesus Cristo, buscando as doutrinas bíblicas, buscando os ensinamentos apostólicos, buscando os ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ela é fiel e ela é inteiramente digna e deve ser aceita por cada um de nós. Ora, é para esse fim que labutamos e esforçamos sobremodo. Paulo, lá em Gálatas, fala a respeito da armadura de Deus, que nós devemos ser revestidos com essa armadura. Não é Deus que vai chegar e colocar em você, não. É você que tem de buscar. Calçai, cingir. É você que tem de fazer isso. Não é Deus que vai chegar com algo extraordinário e fazer com que você esteja realmente calçado, que você esteja cingido, que você esteja com toda a armadura. Não, é você que tem de procurar dia após dia. Nós estamos num mundo mau, que trazem situações as quais muitas das vezes não compreendemos. Mas a palavra de Deus nos fala que somos não deste mundo, nós somos de outra terra, somos de outro reino e devemos proceder como tal, devemos viver dessa forma. Então nós devemos, na realidade, nos empenhar a conhecer, a exercitar. Não ser enganado por histórias, por fábulas, mas de exercitar a piedade. O que estiver fora dos ensinamentos bíblicos deve ser rejeitado na nossa vida. Tenha cuidado com a sua saúde espiritual, como eu disse, mas também tenha cuidado com a sua saúde física. Paulo diz aqui no final que, ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, mas especificamente ou especialmente dos fiéis. Por quê? Porque o chamamento de Deus é um chamamento geral. Todos são chamados, mas existe um chamamento específico. E este chamamento específico, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, é aquele que ouve a voz de Jesus Cristo. Este é o chamamento específico. E este realmente são aqueles que são escolhidos antes da fundação, lá no Conselho Eterno. E esses somos nós que estamos aqui, que ouvimos a voz de Deus. Eu estava vendo um vídeo, foi semana passada, eu não me recordo, em que fizeram um experimento. Algumas pessoas estavam num pasto, havia ovelhas. Pessoas gritavam chamando as ovelhas. Umas 2, 3 pessoas fizeram isso. Não vieram. Mas quando o pastor chegou e chamou as ovelhas, todas elas vieram correndo. Então nós, como crentes, como aqueles que são ovelhas do redil do Senhor, nós ouvimos a voz deles e sabemos quem está nos chamando. E Ele conhece a cada um de nós, individualmente. Cada um de nós, os nossos melindres, as nossas dificuldades. Não pense que você está passando situações as quais Deus não conhece. Muitas pessoas dizem, Deus me esqueceu. Não. Deus sabe quem é você. Por isso, busque nele. Creia que a palavra dele é a palavra verdadeira e que ele realmente quer que você se empenhe a conhecê-lo e a exercitar esse conhecimento, a exercitar isso que ele tem dado a você como ensinamento,
como doutrina, que é um conjunto de procedimentos, de ensinos para a sua vida. Palavra de Deus. Essa é a sua regra de fé e de prática. Dos versículos 11 aos 16, Paulo, falando ali a Timóteo, ele fala a respeito dele como homem, e que ele deveria ser padrão entre aqueles que ali estavam, que olhassem para ele e dissessem: eu quero ser como ele. Imitador de Cristo. Imitador daquele que é o Salvador da humanidade. Na palavra, no procedimento, na fé. Na palavra, não simplesmente você falar, mas você viver. Porque a melhor pregação, o melhor testemunho, não é de você falar para alguém, mas de alguém vir você. E que você seja realmente um espelho que reflita Jesus Cristo. Reflita os procedimentos, o caráter de Cristo. E que este caráter possa ter na sua vida algo que impregne a sua alma e que você realmente não queira viver sem Ele. E dessa forma, quanto mais perto de Jesus Cristo, quanto mais perto de Deus estejamos, mais nós seremos parecidos com Ele. Mais nós seremos semelhantes a Ele. Torne-se padrão. Torne-se padrão. Como crente, devemos permanecer naquilo que fomos ensinados, naquilo que fomos instruídos, e que possamos continuar buscando o conhecimento do alto, as Escrituras, o conhecimento de Deus. Vocês vieram nessa manhã aqui, na Sexta Igreja Presbiteriana aqui de Belo Horizonte. Qual foi o motivo pelo qual você veio? Qual o motivo que você está aqui hoje? Porque o pastor Antônio, reverendo Antônio, retornou de férias, vocês estão querendo vê-lo? Porque você está querendo ver uma pessoa que você viu semana passada, não teve contato com ela durante a semana? Qual é realmente a intenção, o objetivo que trouxe você aqui? Eu creio que todos nós devemos ter este objetivo, na realidade, vir aqui para aprender de Deus, para saber qual é a palavra do Senhor e qual o ensinamento dele para a minha vida. Tudo bem, eu venho aqui porque eu não encontrei meu irmão, eu quero vê-lo. Olha, a comunhão é ótima, mas você não deve esquecer da comunhão principal, que é a comunhão com Deus, a comunhão com o Criador, a comunhão com o Eterno, porque dessa comunhão, realmente, você terá condição de se tornar padrão, terá condição de se tornar realmente aquela pessoa que todos olham e digam: não, você é diferente, por quê? Qual é a sua receita para ser feliz? E é uma oportunidade de você falar a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida e daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Torne-se padrão na palavra. Muitas vezes o padrão na palavra é uma palavra boa, é uma palavra de bênção, é uma palavra de ânimo. Torne-se padrão na fé, no procedimento, aquilo que eu faço. Os outros podem seguir aquilo que eu penso, aquilo que eu creio. Eu posso colocar para outros, para que eles possam realmente também seguir isso. Torne-te padrão. Ele nos chama a pureza, no grego, agneia, agnus, puro, sem mácula, sem mancha.
O próprio Jesus Cristo, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, puro, sem mácula, a Ele nós devemos seguir. E fala também a respeito dessa questão de pureza, no sentido de castidade, no sentido de ser limpo, no sentido de não ser contaminado. Devemos, assim como Timóteo, que foi exortado por Paulo, testemunhar e sermos realmente o demonstrar dessa mudança através dos nossos procedimentos. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, persevera naquilo que você foi ensinado. Paulo, eu achei interessante dele falar aqui a respeito para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão para os fiéis. Porque muitas das vezes nós achamos que os adolescentes, as crianças, os jovens, eles ainda têm muito de aprender, com certeza têm muito que aprender, mas eles também têm de ser padrão. Que nem ninguém possa desprezar por causa da sua pouca idade. Eu sou crente. Viva a palavra de Deus. Você que é adolescente, você que é jovem, realmente busque em Deus. Busque as doutrinas bíblicas, ou seja, o conceito, aquele compêndio de conhecimento, para que você possa ter uma vida realmente voltada para Deus, voltada para Cristo. Deus te chama, Deus nos chama, Deus nos chamou, e com certeza Ele vai nos capacitar e nos levar a lugares que a gente não sabia que existia. Eu estou lá em Coniza, uma cidade de 18 mil habitantes na área urbana. Cidade que precisa muito com relação à infraestrutura, a questão de saúde, várias coisas. Se fosse para que eu escolhesse estar lá, eu, Samuel, Deus me colocou lá. E lá estou. Então nós devemos ser padrões, termos realmente referências com relação à palavra de Deus. Voltando a esse assunto, aos 3 tópicos, os quais eu coloquei aqui, que você tem de se tornar realmente um padrão, mas você tem de se munir de conhecimento para que as mentiras que são travestidas de verdade, você possa identificar e possa filtrar. Que você possa empenhar-se em conhecer e executar aquilo que você tem conhecido. O próprio Tiago diz que nós não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas que nós devemos ser praticantes desta palavra. Empenhe-se em conhecer. E você se empenhando em conhecer, você realmente se tornará um padrão, se tornará uma referência. Não você, mas aquele que habita em você. Aquele que faz coisas maravilhosas na sua vida. E muitas das vezes nós não somos agradecidos. Temos saúde, temos vida, temos o alimento diário. E isso é bênção de Deus, porque Ele cuida de cada um de nós. Ele é um Deus providente, é um Deus provedor. Ele, o Deus eterno, sabe o que precisamos, o que necessitamos. Então tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E persevera nessas, para que você possa ser realmente padrão. Concluindo, como pastor, tenho que zelar por esta doutrina bíblica, ensiná-la e ser exemplo. Mas não somente o pastor, o líder, presbíteros, diáconos e líderes, mas você deve ser
e deve conhecer a palavra de Deus e ser padrão. Padrão, forma, em nome de Jesus. Viva uma vida sóbria, simples e verdadeira, conforme a palavra de Deus. Sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã, que você possa realmente crer que Ele é o Deus eterno, que te chamou para a vida eterna, não para a vida aqui, mas para a vida eterna. Muitos crentes acham que tem medo até de morrer. Né? O próprio Paulo diz que morrer é ganho. Morrer é a melhor coisa, porque já terei completado aquilo que o Senhor me deu a fazer. Mas diante disso, você realmente deve buscar no Senhor, na palavra dEle, nas suas doutrinas, o viver diário diante dEle. Que você possa ser contaminado, dia após dia, da palavra e do desejo e do caráter de Jesus Cristo na sua vida. Em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, nós glorificamos o Teu nome. Bendizemos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, que é verdadeira, que é vida, e que traz a cada um de nós, ó Pai, esperança. O Senhor é aquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós cremos que, através do conhecer a Jesus Cristo, do conhecer cada dia mais a sua vontade, nós viveremos de forma plena a nossa vida aqui e com certeza a vida no porvir. Cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, cremos, ó Pai, no proceder do Senhor e no agir do Senhor na nossa vida. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão aqui nesta manhã. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que o favor do Senhor os alcance dia após dia, e que Ele, como o próprio Jesus, assim, o próprio Senhor, o Senhor mesmo disse, que deve carregar a sua cruz dia após dia para segui-lo, possa mortificar dia após dia a sua vontade e fazer a vontade do Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que a graça do nosso Deus, que o favor imerecido recebido através de Jesus Cristo eterno, a salvação. Que as consolações do Espírito sejam sobre essa igreja, sobre todos que aqui estão, sobre todas as igrejas na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.